Aleluia. Glória a Deus. Está escrito: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Digam amém. Glória a Deus. Sente no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: movidos pela paixão. Amém. Glória a Deus. Nós conhecemos esse texto. Sabemos que Jesus operou aqui o milagre na vida de 2 cegos, e o que me chama muita atenção nesse texto é que algo moveu Jesus. Jesus foi movido por algo, e o texto, ele é autoexplicativo. O texto diz que ele foi movido por uma íntima compaixão. A compaixão que ele tinha pelos perdidos, pelos que precisavam de um milagre de salvação, era muito grande. E eu quero falar hoje sobre isto, movidos pela paixão. Jesus era movido por uma paixão. Jesus era apaixonado pelos perdidos. Diga: apaixonado pelos perdidos. Essa paixão levou à cruz. A paixão de Jesus pelos perdidos levou ele ao ápice da crucificação. A paixão dele pelos perdidos fez com que ele pagasse um alto preço. O que tem lhe movido? Algo nos move, algo nos dá uma direção. No caso de Jesus, o que movia Jesus eram os perdidos. Qual a razão, qual a sua razão para viver? Alguns, é claro que já estão habituados a estarem aqui, vim ouvir uma palavra voltada para a família, vão dizer: ah, pastor, a razão da minha vida é a minha família. Isso é o natural, isso é o mínimo, isso é o mínimo. A razão da minha vida são os meus filhos, é o meu casamento, isso é o mínimo. Isso é o dever de casa, é o natural. A família, isso aí é o mínimo. Um dia, Jesus estava em um certo lugar e chegou lá os irmãos dele, família dele, queria entrar. E aí mandaram avisar: olha, avisa lá para Jesus que a família dele está aqui. Só que Jesus não trabalhava no mínimo. Jesus nunca ficava no mínimo, na média. Ele era acima da média. Apaixonado pelos perdidos. Alguém veio, o mensageiro veio e disse: olha, a tua família está lá fora. E aí ele mandou dizer: avisa que a minha família são aqueles que amam o reino, aqueles que fazem a vontade do papai. Tem alguém que faz a vontade do papai aí? É da família, é da família dele. Então, qual a sua razão de viver? Você tem uma razão, você precisa ter. Jesus, ele era movido, alguma coisa precisa mover a sua vida, alguma coisa precisa lhe arrancar da cama. Segunda-feira,
cedo. Alguma coisa precisa tirar você do comodismo. Você precisa ter uma razão para viver. A razão de Jesus era os perdidos, os menos favorecidos, os pobres. Ele mesmo chegou a dizer que o evangelho é para os pobres. Jesus era movido pela paixão aos perdidos. A gente vê isso quando ele chega um dia em Jericó e em tantos outros lugares. Mas um dia ele chega numa cidade e ele encontra alguém numa árvore, um homem por nome de Zaqueu, e ele sempre era movido por paixão pelos perdidos. Ele fala para o Zaqueu: desce aí, tenha pressa, que hoje me convém estar, pousar, dormir na tua casa. E isso aconteceu. Os discípulos do João Batista, os discípulos Batista, ficaram lá, conversando com os discípulos do Redentor, do Salvador, daquele que era movido por uma paixão pelos perdidos, dizendo: não é o vosso mestre que está na casa de um pecador? Não é Jesus que está aí na casa de um pecador? E os discípulos talvez não souberam responder à altura, mas lá dentro Jesus respondia à altura. Lá dentro houve uma conversa excelente. Lá dentro Jesus disse: o Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar o que havia perdido. Ele era movido por uma paixão pelos perdidos. O que tem me movido? Qual é a minha razão de ser igreja? Quem é a igreja? Nós já sabemos que isto é apenas o templo, é do Senhor, mas é apenas o templo. Essa casa é do Senhor, esse templo é do Senhor, mas é apenas o templo. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Tem alguma igreja aí? Tem igreja aí? Tem Bíblia aí? Tem igreja aí? Qual é a razão de você ser igreja? Jesus era igreja. Jesus era a igreja na terra, e a razão dele ser igreja, o que movia ele era o amor pelos perdidos. Se eu não amo os perdidos, eu sou tudo nessa vida, menos igreja. Se eu não amo aqueles que precisam de Cristo, se eu não amo os Zaqueus desta geração, eu sou tudo nessa vida, menos igreja. Qual a sua razão de viver? A gente encontra algumas pessoas se encontrando com Cristo, e fica visível a razão de cada um. O jovem rico se encontrou com Cristo, e fica claro qual era a razão do jovem rico. O jovem rico não era movido como Jesus era, ou pela causa que Jesus era movido. A causa que movia Jesus era os perdidos. O jovem rico não. O jovem rico um dia disse para Jesus: olha, eu sou fiel, fazendo um resumo da história dele com Jesus, sou dizimista, eu dou esmola aos pobres, como bom judeu, jejuo
2 vezes por semana. Tem gente perdendo para judeu. Eu ajudo os pobres. Veja bem, ele já era cumpridor da palavra. Só que ele queria ir além. Só que ele queria, na realidade, deixar de ser um seguidor de uma sinagoga, de um mestre da lei. Poderia ser do Nicodemos. Para ser seguidor de Jesus. E ele falou: o que é necessário fazer para mim ser um discípulo teu? Veja bem, Jesus olhou e disse: vá, venda tudo que tu tens. Nós conhecemos essa história, não é parábola a história. Venda tudo que tu tens e vem me segue, dá aos pobres. Não eram os menos favorecidos que movia o coração do jovem rico, porque se fosse ele venderia tudo e daria a Jesus. E eu creio que não era necessário levantar o Matias lá na frente. Se você vem ao trilho do crescimento, você sabe quem é o Matias. Se você não sabe quem é o Matias, está faltando o trilho. Não era necessário, porque já teria mais um discípulo. Mas ele não vendeu. Diz o texto que ele virou as costas e se entristeceu com Cristo, porque ele não era movido pela paixão que Cristo era. O jovem rico era movido pelo seu dinheiro, pelas coisas aqui da terra, pelas coisas terrenas. Agora Cristo sempre foi movido pela paixão aos perdidos. A gente vê a história contada do apóstolo Paulo e Cristo, do encontro deles. Cristo movido por uma paixão pelas almas. Paulo era movido pela lei. Paulo matava cristão, batia em cristão. Mas quando há um encontro, Paulo compra a ideia de Cristo a ponto de falar lá na frente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Movidos pela paixão, em prol dos perdidos. Qual a sua razão de viver? Qual a sua paixão aqui na terra? Cristo, quando esteve por aqui, a paixão dele aqui na terra, ele nos ensinou que temos que ser prósperos. Olha para o irmão que está aí do teu lado e diga uma ordem nos céus, para a sua vida ser próspera. Ele nos ensinou isso. A gente já aprendeu isso desde o Velho Testamento. Nossos pais na fé foram prósperos. Você tem que ser próspero. Não é pecado ser próspero. Eu até acho que é uma discordância com a Bíblia eu andar com Cristo e não alcançar isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser rico. É ser próspero. É diferente. Riqueza e prosperidade é diferente. São dois conceitos diferentes. Qual a sua paixão aqui na terra? O homem mais sábio que essa terra já viu, ele declarou que sábio é aquele que ganha almas. Vem cá. Mas esse homem não conheceu Cristo. Mas o pensamento dele está alinhado com o de Cristo. Posso ser sábio sem frequentar uma faculdade?
Não estou fazendo apologia, ao contrário, você tem que passar pela faculdade, estude, vá lá em frente, vença o leão do Enem e se forme. Mas o Salomão, com toda a sua sabedoria, diz que sábio é aquele que ganha a alma, sábio é aquele que encontra, como Jesus encontrou naquele dia o Zaqueu, que veio para buscar salvar o que se havia perdido. Esse é sábio. Seja apaixonado por almas. Olha para a pessoa que está do seu lado. O que seria de você, o que seria de mim? Olhe para ela. Se alguém não fosse apaixonado por almas, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Você só está aqui porque alguém apaixonado por almas pagou um preço por você. Seja apaixonado por almas. Se apaixone pelos perdidos. Um dia, Jesus passando por uma cidade, esse cego aqui era um vilarejo, mas Jesus passando por uma cidade, aí alguém, por nome de Bartimeu, saiu gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou tudo, parou a caminhada, a jornada, a procissão dele, e foi lá com o cego, e curou Bartimeu, e curou outro cego também lá. A paixão de Cristo era pelos perdidos. Jesus nos mostra o que é ser igreja. Se você, se eu, se nós não nos apaixonarmos pelos perdidos, pelas almas, seremos tudo nessa terra, menos igreja. Menos igreja. Entenda que essa é uma das características de quem é igreja: ser apaixonado pelos perdidos, pagar o preço pelos perdidos. Eu não posso ser aquele membro que só vem à igreja igual jovem rico, até dá o dízimo, até dá a oferta, de vez em quando jejua, mas não se apaixona pelos perdidos. A Bíblia conta uma parábola, e essa parábola o Senhor disse, Ele deu um tema para ela, é o bom samaritano. Mas essa parábola poderia ter outro tema, e ficaria melhor. Poderia ser o bom sacerdote, poderia ser o bom levita, o bom samaritano. Alguém resolveu subir de Jericó para Jerusalém, e era perigoso a jornada. Na maioria das vezes, o povo andava em grupo por causa dos salteadores. É perigoso você andar só, é perigoso você estar aí só. Esse rapaz, esse homem que foi saltear, que roubaram ele, que os salteadores bateram nele e deixaram ele semi-morto ali, estava só. Não podemos andar só, a Bíblia já diz isso.
É uma observação que é necessário se fazer. Não ande só. Porque tem gente que quer trilhar a vida dela, a jornada dela só. Já não ama a alma e anda só porque não ama a alma. Não ama o perdido. Ao certo, esse homem dessa parábola ficou ali semi-morto. Conta a parábola que passou o sacerdote. E quando o sacerdote percebeu que ele estava semi-morto, o sacerdote passou ao largo, passou por longe, não tocou, não se misturou com o perdido, com aquele que precisava de uma ajuda. Logo depois passou um levita e fez a mesma coisa que o sacerdote fez, passou por longe. Aí depois passou o sacerdote, o levita, passou um cachorro. Que é isso, pastor? Passou um samaritano. Pois é, aos olhos dos judeus, o samaritano era tido como um cão, como um cachorro. Era assim que os judeus olhavam, que os fariseus olhavam para os samaritanos. Havia uma briga intensa deles com isso. Nunca se deram bem. Parece que na igreja tem judeu e samaritano também. Aí passou o samaritano, que o nome dele não era bom. Os judeus nem achavam eles legais. Olha como eles o chamavam, de cães. Aí o samaritano se compadeceu do perdido, do ferido, do que estava à beira da morte, do que estava correndo risco de vida. Tocou nele, pegou ele, colocou em cima da sua Ferrari e levou para a hospedaria. A Ferrari naquela época era um jumento. Quem tinha um jumento naquela época estava bem na foto. O que eu tenho feito com os perdidos que cruzam o meu caminho? Passado ao largo? Não tenho nada a ver com isso. Isso não é comigo. A igreja, quantas igrejas nós temos aí? A igreja tem esse papel de cuidar do perdido. Jesus nos ensinou isso. O papel de cuidar, mas tem ímpio que está fazendo isso melhor do que nós. Como é que pode isso? Um samaritano ser chamado de bom e o sacerdote não. Falta de paixão, falta de amor pelos perdidos, falta de amor pelas almas. Eu sei, teologicamente, o sacerdote estava subindo ao templo, não podia tocar em sangue, o levita também não. Mas a pergunta isso era antes de Jesus. A pergunta que eu tenho a fazer é: o que Jesus faria? Meu amigo, se um samaritano tocou, tu acha que Jesus não iria tocar? Tu acha que Jesus não iria? Sabe aquela conversa que teve lá no poço de Jesus e a mulher samaritana? As mulheres, elas não poderiam conversar com homens em público, mas houve uma conversa de Jesus lá,
E houve salvação na vida daquela mulher. Todos o que cruzaram o caminho de Jesus pelo amor e pela compaixão dele, pelo amor e pela compaixão que movia ele, eram alcançados. Zaqueu, Madalena, e tantos outros, o endemoniado de Gadá, esses 2 cegos aqui, aqueles outros 10 leprosos, são inúmeros que se encontraram com ele. Ele, como igreja, se compadeceu. Sabe qual é a ordem de Deus para você, para mim, para nós que somos igreja? Todos aqueles perdidos que cruzarem o nosso caminho, Deus está nos dando por herança aos céus. Passou um perdido na tua frente, opa, uma oportunidade. Passou alguém, passou por alguém, encontrou alguém, pastor, aqui está demais, aqui já não tem mais jeito. Jesus pode dar jeito. Cruzou com alguém se encontrou com alguém, amanhã, segunda-feira, Deus vai colocar vários perdidos no teu caminho. Se você não for igreja, fique calado. Mas se você for igreja, no mínimo, você tem que apresentar o plano de salvação para a vida dessa pessoa. Não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor em teologia para olhar e dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação para ti, Jesus pode te tirar dessa daí, Ele pode mudar a tua vida, e eu vou te mostrar o caminho. Domingo, no horário do teu culto, você mostra o caminho. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, só faz isso quem é igreja. Porque tem dentro da igreja os jovens ricos. Não tem compaixão. Só pensam em si. Só pensam no seu bolso. Nunca ganha uma alma. Nunca traz um perdido para a casa do Senhor para receber uma oração, para receber a presença de Deus. Nunca. Domingo é dia dele, não é do Senhor. A pessoa que é igreja, o irmão que é igreja, domingo é domingo do Senhor. Então, se é domingo do Senhor, e eu amo os perdidos, eu tenho que levar alguém para a casa do Senhor. Agora, alguém como jovem rico, não, eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que desfrutar. Eu tenho que desfrutar do que eu tenho dinheiro, preciso ir em Salinas. Não é pecado em Salinas. O pecado é trocar isso pelo altar. Esses dias eu fui lá. Não é pecado você ter um tempo para sua família. Eu até lhe ensino isso. O que é pecado é você não ter tempo para as almas. Mas eu creio que você já foi à igreja um dia. Eu acredito que todos nós já vivemos a essência da igreja. Passou alguém vamos para a célula, vamos para a igreja. Passados anos, na célula, na igreja, o cara passa na sua frente, você até faz de conta que nem é a igreja, e já fala a língua do cara, já fala a língua dos outros, a atitude de jovem rico vai se entristecendo, porque a paixão de Jesus é almas, e a sua não é. Essa parábola do bom samaritano poderia ser o bom
sacerdote, ficaria até mais forte, né? Tem um bom pastor, o bom sacerdote, o bom levita, o bom diácono, o bom líder de célula, o bom membro, o bom igreja, o bom servo. Quantos me entendem? Todos que passaram na sua frente precisam ser impactados pela paixão que você tem pelos perdidos. Todos. Pastor, mas tem uns que não dá muito não para a gente fazer isso. Eu sou meio apóstolo Paulo também na outra versão, pastor. Que tem, você falou de Paulo aí, mas tem uma outra versão do apóstolo Paulo. Qual, irmão? Aquela que o apóstolo Paulo encomenda a alma para o diabo. Mas ele não encomendou a alma para o diabo de nenhum perdido. Não. A alma, pode ler a Bíblia, que o apóstolo Paulo encomendou para o diabo, era para alguns irmãos da igreja que estavam atrapalhando o reino de Deus. Não era para os perdidos. Para o perdido, o Paulo, ele apanhava para pregar. Para o perdido, o Paulo pregava, ele ia preso. Agora, ele encomendou a alma de alguém para o diabo. Só que foi a alma de alguém que estava dentro da igreja e não era igreja. Não use esse argumento. Não quer nada, é perdido. Não, é o perdido, está perdido. É eu que tenho que querer alguma coisa com o perdido. É a minha compaixão por ele que vai fazer, que vai mudar o quadro. Porque o perdido já está perdido. É a minha compaixão que vai impactar a vida dele. Quantos estão me entendendo? Todos que cruzar pelo seu caminho, você tem que ser igreja, como Jesus era, como Paulo foi, como Paulo ensinou Timóteo, ensinou os outros discípulos dele: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, às vezes a gente quer dar uma de fariseu, de limpinho. Às vezes a gente quer dar uma de fariseu, de não se misturar, ou de discípulo do Batista, do João Batista. Como é que pode o mestre de vocês na casa de um publicano, de um pecador? E lá dentro Jesus dizia: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a nossa jornada. Precisamos nos mover atrás disso. Apesar disto, paixão pelos perdidos. Se você não tem, você é tudo nessa vida. Você pode ser tudo, professor, você pode ser o que for, menos igreja. Se não tiver paixão pelos perdidos, se não for apaixonado em ganhar alma, se você não se alegra em ganhar alma, você é tudo nessa vida, menos igreja. O jovem rico era tudo dentro da igreja. Ele era dizimista, ele ajudava. Quando o pastor dele dizia assim: vamos ajudar, vamos fazer uma cesta básica, ele ajudava, dava uma esmola lá. Tem gente que ainda perde para ele ainda. Mas ele era tudo isso, menos discípulo, menos igreja. Seja tudo nessa vida, irmãos, de bom. Não vai me entender mal.
seja tudo nessa vida. E não esqueça de ser igreja. Seja próspero, diga amém. Seja empresário, é bom. Seja universitário, seja tudo de bom nessa vida. E seja igreja. Aonde você colocar os seus pés, seja igreja. A igreja que Cristo é o cabeça, se move pela paixão pelas almas. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloque sua mão à altura do seu coração. Tu és santo, Deus.